Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor, eu sou o pastor Fábio Henrique e este é o programa EBD em Síntese, programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Este programa é transmitido por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, TV, AD, redes e mídias sociais e Rádio Libertadora FM 96.3. Estamos aqui para estudar a última lição deste quarto trimestre do ano de 2020. Temos estudado neste último trimestre de 2020 lições bíblicas baseadas no livro de Jó. E hoje nós vamos estudar a última lição, a lição de número 13, a lição que tem como título Quando Deus Restaura o Justo. O texto áureo da nossa lição de hoje se encontra em Jó, capítulo 42, versículo 10, que diz assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro, a tudo quanto dantes possuía. E a verdade prática declara o seguinte: a restauração do ser humano acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus, e não como consequência do esforço pessoal, piedade ou atos de bondade. Então, esta vai ser a tônica da nossa lição de hoje, a lição de número 13, que trata da restauração de Jó. E aqui nós vamos desenvolver todo esse tema, toda esta lição, baseada nessa premissa, nessa verdade prática de que a restauração de qualquer um de nós é baseada não em cima daquilo que merecemos. Em Jó, nós não temos aqui uma teologia da retribuição, de Deus retribuir a nós tudo aquilo que a gente merece, mas temos aqui a manifestação da graça de Deus, do amor, da misericórdia de Deus, e não como consequência de um esforço pessoal, de uma piedade, de uma bondade, de um merecimento próprio. Então nós vamos mostrar o grande amor de Deus evidenciado na restauração de Jó, na prosperidade dele, que Deus deu após toda aquela provação. Então, no tópico 1 da nossa lição, nós vamos sublinhar a atitude humilde de Jó em receber a repreensão divina pelos equívocos cometidos. Depois nós vamos destacar a espiritualidade de Jó demonstrada na intercessão pelos seus amigos. E por último, vamos comentar sobre o último estado de Jó e suas implicações positivas para o entendimento deste livro. O livro de Jó talvez tenha sido o primeiro livro escrito da Bíblia. É um livro bastante antigo. Jó viveu numa época bem antes da lei. Então, a época de Jó remonta à época patriarcal. Talvez tenha sido contemporâneo ou até mesmo anterior a Abraão. Então, nós, na lição anterior, na lição de número 12, a gente falou sobre a questão de que Deus deu ouvidos a Jó, que depois de um determinado tempo de silêncio, Deus começa a falar com Jó, começa a argumentar com Jó, e nessa argumentação, nessa dialética aí entre Deus e Jó, então Jó se convence da sua pequenez, Jó se convence das suas limitações e Jó se convence de que estava errado em várias coisas na sua postura. Então nós vamos observar nesta lição de hoje da restauração de Jó e vamos perceber que ela se dá quando Jó se humilha diante de Deus e intercede por seus amigos. Não há restauração mediante a arrogância do homem. Enquanto o homem ficar achando que não precisa de Deus, que ele merece todas as coisas, jamais ele será restaurado. Mas a Bíblia diz: humilhai-vos diante da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Então a nossa restauração ela está condicionada a essa atitude de humildade diante de Deus. Nós vamos ver também que o testemunho de Deus sobre Jó provou
ser verdadeiro e seus amigos tiveram que se retratar. Durante toda a provação de Jó, ele se manteve íntegro e não lhe foi atribuída impiedade alguma. O erro de Jó não foram aqueles erros pelos quais os amigos de Jó acusaram, mas o erro de Jó foi porque, não entendendo o que estava acontecendo, ele falou demais e se portou de forma soberba, arrogante, se justificando demais diante de Deus. Então a gente precisa também aprender com essa lição do livro de Jó, que a gente precisa ter cuidado, não confiar na nossa própria carne, não confiar nos nossos méritos, e nós não podemos nos apresentar diante de Deus, apresentando o nosso currículo espiritual, apresentando a Deus os nossos feitos, os nossos atos de bondade, porque nós, em nós mesmos, não temos nada, porque a Bíblia diz que todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Ninguém tem condição de se justificar diante de Deus, porque todos nós somos pecadores. O tópico 1 da nossa lição fala da humilhação de Jó. Então Jó foi humilhado a Deus através daquele discurso, capítulos 38, 39, 40, Jó conheceu, Deus falou a Jó a respeito da onipotência de Deus, dos atributos de Deus, e quando o homem conhece melhor a Deus, o homem reconhece a grandeza de Deus e a sua pequenez. Isso é muito importante, irmãos. Quando a gente vê pessoas altivas e soberbas, achando que são alguma coisa, isso é sinal de pessoas que não têm comunhão com Deus, de pessoas que não conhecem a Deus, porque quando nós nos relacionamos com Deus, cada vez mais que a gente tem intimidade com Deus, mais a gente reconhece a grandeza de Deus e mais a gente reconhece que nós não somos nada, somos pó e cinza. Jó se convenceu de que seus próprios questionamentos eram injustos. Se ele não era capaz de fazer o que Deus fez, então com que direito criticava os caminhos divinos? Então, as reclamações de Jó não eram justas. As reclamações de Jó, elas atribuindo a Deus essas coisas, não eram corretas. Então, meus irmãos, diante disso, diante daquilo que Deus falou para Jó, colocando Jó no seu devido lugar, então Jó, ele se apresenta diante de Deus com atitude de reverência, de submissão. Diante da assombrosa visão da criação de Deus, Jó agora exclama diante de Deus: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Então, Deus, aí, ao se revelar para Jó, Jó começa a se humilhar e dizendo que Deus pode todas as coisas, nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Esse versículo demonstra sua atitude de reverência e submissão diante de Deus. Jó percebe que tudo o que aconteceu em sua vida tinha um propósito divino e, portanto, era tolice discutir ou questionar com a sabedoria de Deus, a sabedoria divina. Diz Jó capítulo 42, versículo 3, quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia. Então, irmãos, a gente precisa ter cuidado naquilo que falamos. A Bíblia diz que todo homem seja mais disposto e pronto para ouvir do que para falar. E quando a gente está debaixo de provação, quando a gente está sob tribulação, a gente precisa falar menos ainda, porque há muita tendência nossa a falar o que não deve, a falar besteira, e assim a gente pecar contra Deus por causa dessas palavras e questionamentos. Então, tópico 1.3, uma experiência viva com Deus. A postura de Jó diante de Deus muda drasticamente. Ele ainda continua a se dirigir a Deus, mas não da mesma forma que fazia.
Então Jó se apresentava de Deus de uma forma muito arrogante, muito prepotente, né? Se justificando a si mesmo, mas diante da revelação de Deus, aí ele baixa a guarda e se humilha diante do Senhor, e o relacionamento dele com Deus agora já é baseado num relacionamento de reverência e submissão à vontade de Deus e aos propósitos divinos. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Chegamos ao final do primeiro bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo e rapidinho a gente volta para continuar o programa EBD em Síntese. Continue conosco. Muito bem, meus irmãos, estamos de volta com o programa EBD em Síntese, estudando a 13ª e última lição deste trimestre e a última lição do ano da Escola Bíblica Dominical. O ano novo se aproxima, 2021, e já estamos com as revistas novas em mãos. Nós vamos começar um novo ciclo na Escola Bíblica Dominical, um novo trimestre. Daqui a pouco nós vamos apresentar para você a nova revista da Escola Dominical. Hoje, na lição de número 13, estamos estudando a respeito da restauração de Jó. E uma coisa que aprendemos aqui com esta lição, irmãos, é que toda luta tem um fim, toda tribulação tem um fim. Que as provações de Deus, elas não são para nos destruir. As provações de Deus não têm o objetivo de nos matar, de acabar conosco. Não, Senhor. Ela vai nos amoldando, vai nos ensinando verdades espirituais e vai nos permitindo conhecer melhor a Deus. A Bíblia diz que a tribulação produz a paciência a experiência e a experiência a esperança. Então toda prova tem um fim. Paulo também diz que Deus não deixa que a gente seja provado além do que a gente pode suportar, mas junto com a provação ele dá o escape. Então toda prova tem um fim. Se ela teve um início, tenha certeza que ela terá um fim. E o fim da sua provação, o fim de todas as nossas provações, Deus é quem sabe o tempo, Deus é quem sabe por quanto tempo a gente aguenta cada uma das provações que sobrevêm às nossas vidas. Tópico 1.3, uma experiência viva com Deus. Então, depois de todo aquele sofrimento, depois de Deus falar a Jó, aí Jó começa a entender melhor as coisas de Deus e começa a reconhecer que ele falou demais, falou do que não conhecia e falou bobagem. Então agora sua atitude é humilde, reflexo de uma experiência viva com Deus, conforme descrita nas seguintes palavras, escritas em Jó capítulo 42, versículo 3. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus próprios olhos. Então observe aí que nessa provação toda, Jó ele tem mais conhecimento de Deus, tem mais intimidade com Deus, e cada vez que ele entende melhor a Deus e conhece melhor a Deus, mais ele vai compreender toda aquela situação que ele estava passando, e os seus argumentos muito altivos vão caindo por terra. É aquilo que nós falamos no bloco anterior e reforçamos aqui. À medida que nós melhoramos e aumentamos a nossa comunhão com Deus, nós vamos assim reconhecer cada vez mais a grandeza de Deus e vamos nos humilhar perante o Senhor. Então, Jó começa a mudar a sua atitude, começa a ficar humilde de espírito. Jó possuía um conhecimento de Deus apenas por tradição, de segunda ou terceira mão, mas agora ele o conhecia por meio de uma experiência pessoal. E ser crente é isso, irmãos. Ser crente é ter experiência pessoal com Deus. Ser crente não significa apenas acreditar numa lista de mandamentos ou obedecer uma lista de mandamentos. É muito mais do que isso. Antes disso, ser crente é ter experiência pessoal com Deus. Não podemos nos contentar com um conhecimento teórico a respeito de Deus.
mas devemos experimentá-lo. A Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. Muito bem, então depois daquela atitude de reverência, de humilhação diante de Deus, então aí vem a intercessão de Jó por seus amigos, tópico 2.1 da nossa lição. Após ter se dirigido a Jó, Deus volta-se para Elifaz, o temanita, dizendo assim: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Observe aí, irmãos, que Deus, ele repreende aqueles 3 primeiros amigos de Jó. Deus aqui, ele não profere nenhuma sentença contra o 4º amigo de Jó, mas contra aqueles 3 primeiros, tomando aqui como base a partir do Elifaz. Deus repreende tanto Elifaz como seus outros 2 amigos, dizendo que eles não disseram a respeito de Deus o que era reto, como o meu servo Jó. Então Jó tinha um conhecimento melhor a respeito de Deus do que os seus 3 amigos. E aí a gente precisa, irmãos, ter cuidado, porque todo mundo é teólogo, todo mundo tem um discurso a respeito de Deus, todo mundo tem uma palavra a respeito de Deus, todo mundo fala alguma coisa a respeito de Deus, mas venhamos e convenhamos que nem todo mundo fala a respeito de Deus aquilo que é verdade, aquilo que é reto. Tem pessoas que compreendem apenas alguns aspectos da verdade de Deus, mas nós, irmãos, devemos conhecer a palavra de Deus e conhecer a Deus em todos os seus aspectos, em todos os seus atributos. Nós não podemos conhecer apenas meias verdades a respeito de Deus, mas devemos conhecer toda a verdade de Deus revelada para nós nas Escrituras. Evidentemente que nós não temos condição de compreender tudo 100% a respeito de Deus, porque Ele não nos revelou completamente. Mas aquilo que Ele se revelou para nós através da sua palavra devemos conhecer. As exposições feitas pelos seus amigos não eram todas verdadeiras, partiam de premissas falsas. Então devemos ter cuidado, não podemos enfatizar apenas um lado da verdade em detrimento de outro. Meias verdades, na prática, é a mesma coisa que mentira. Não podemos exaltar um atributo de Deus em detrimento de outro. Jó havia se humilhado, mas não do que lhe acusavam. Ele humilhou-se a respeito de suas falas precipitadas que revelavam orgulho e falta de bom senso. Jó errou durante o seu sofrimento, mas não por conta de pecados cometidos antes do atual sofrimento. Então, os amigos de Jó acusavam Jó de pecados anteriores e que aqueles pecados foram as causas de Jó passar por aquela provação. E isso não é verdade. Jó pecou durante o sofrimento de ter falado palavras precipitadas. O pecado dos amigos de Jó, tópico 2.2. O pecado dos amigos de Jó foi evidentemente exaltar a justiça de Deus, mas limitar seu poder soberano. Para eles, todo sofrimento deveria ser uma consequência de um juízo divino como resposta a um pecado praticado. O problema dos amigos de Jó é que eles exaltaram demais a lei da semeadura e da colheita. A lei da semeadura e da colheita, como diz lá em Gálatas, não erreis, de Deus não se zomba, porque tudo aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Então, isso aí é apenas um aspecto da verdade. Quem planta vento, colhe tempestade. É verdade que nós sofremos as consequências dos nossos próprios pecados, mas isso não é toda a verdade. É verdade também que Deus, por meio da sua graça e do seu amor, Ele nos ajuda, Ele nos restaura, Ele é soberano e às vezes Ele permite que passemos por algumas tribulações para que possamos conhecer melhor a Deus, possamos conhecer melhor o Senhor. Então, nem todo sofrimento que o justo enfrenta é porque está atrelado a um pecado direto que ele cometeu. O grande problema dos amigos de Jó que ele não entendia esse aspecto aí da graça de Deus. Tópico 2.3, a oração de Jó.
diz o capítulo 42, versículos 7 e 8. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então, irmãos, fica aí uma palavra importante. Nem todo mundo que fala em nome de Deus fala corretamente. Nem todo mundo que usa a Bíblia está falando a palavra de Deus. Devemos ter cuidado, porque muitas pessoas se equivocam nessa área. Deus dirige-se aos amigos de Jó e aconselha-os a irem ao patriarca para que este interceda por ele. Observe que mesmo Jó tendo pecado por palavras, mesmo Jó tendo se comportado de uma maneira muito altiva diante de Deus, mas depois da humilhação de Jó, depois do arrependimento de Jó, ele estava apto, restaurado, a ponto de ter condição moral de se apresentar diante de Deus e orar por seus amigos. Amém? Meus irmãos, vamos fazer mais um intervalo no nosso programa de hoje e voltamos rapidinho em seguida para estudar o terceiro e último tópico da nossa lição. Continue conosco. Amados irmãos, estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. Estamos estudando a lição de número 13 deste trimestre. Temos estudado 13 lições bíblicas baseadas no livro de Jó. A lição de hoje trata especialmente da restauração de Jó. E nós vimos aqui que quando Jó se humilha diante de Deus, quando Jó se arrepende de ter falado palavras precipitadas e de ter se apresentado diante de Deus com altivez, então Deus restaura a Jó e o habilita a interceder por seus amigos. Então esse episódio mostra que uma teologia errada, evidentemente, conduz para uma crença igualmente equivocada. Os amigos de Jó defenderam Deus de forma enérgica e sincera, mas errada. Aqui nós precisamos, irmãos, ter cuidado. A Bíblia fala sobre a questão da apologética, da defesa da fé. Nós devemos sim defender a sã doutrina, conhecer e defender a sã doutrina, mas devemos ter cuidado para que, em nome da defesa da sã doutrina, em nome da apologética, a gente não venha transgredir outros mandamentos de Deus. A Bíblia diz: seguir a verdade em amor, seguindo a verdade em amor. Então tem gente que tem aquela atitude apologética tão extrema, tão exagerada, para querer defender a Deus, defender a sã doutrina, como esses 3 amigos de Jó, e acaba transgredindo outros mandamentos de Deus. E acaba essas pessoas lhes faltando a graça, o amor, a misericórdia. Então a gente precisa ter cuidado. O sofrimento do patriarca não veio como uma punição, mas como uma provação. Meus irmãos, para que exemplo maior do que o de Jesus? Jesus sofreu muito. Jesus sofreu muito. E Jesus não sofreu por causa dos seus pecados, porque ele não tinha. Mas Jesus sofreu por causa dos nossos pecados. Então a gente precisa ter cuidado com essa lei da semeadura e da colheita, com essa teologia da retribuição, porque ela nem sempre é verdadeira, ela não se aplica a todos os casos. Repito, é verdade que todo pecado traz consequências negativas para a nossa vida, mas nem toda tribulação, nem toda luta que passamos é consequência de um pecado cometido. A fidelidade de Jó foi provada por Deus e ele foi aprovado pelo Criador, pois continuava íntegro em seu caráter reto, conforme sua humilhação demonstrou. Agora, esse homem, outrora acusado de pecador pelos seus amigos, os socorrerá por meio da oração. Somente um coração restaurado por Deus é capaz de orar
pelos seus amigos, né? Por aquelas pessoas que humilharam e acusaram Jó. E assim, irmãos, é que Deus faz. Deus, quando Ele nos dá vitória, quando Ele nos restaura, o objetivo não é a gente ficar tirando onda com os nossos inimigos. O objetivo não é porque a gente foi humilhado, agora vamos humilhar aqueles que nos humilharam antes. O objetivo de Deus não é esse. Observe que por todo aquele sofrimento que Jó passou, diante de tantas acusações dos seus amigos, né, se ele fosse seguir a teologia da retribuição, aí agora era a vez dele de estar por cima e querer humilhar os seus amigos. É porque tem gente, tem irmãos que vai, às vezes quando vai contar uma bênção, quando vai se alegrar por uma bênção recebida, ao invés dele se alegrar, a alegria dele ser baseada no amor, na misericórdia e na bondade de Deus, a alegria dele é em ver os seus inimigos humilhados, aqueles que nos acusavam agora estão humilhados. Essa sede de vingança, isso não é cristão. Isso não é cristão. Jó não teve sede de vingança, de passar na cara dos seus amigos que eles estavam errados. Não, Senhor. Deus mandou que Jó orasse pelos seus amigos. Então, tópico 3, a restauração de Jó. Primeiramente, houve uma restauração moral e espiritual. Essa restauração nas dimensões moral e espirituais. As bênçãos recebidas por Jó devem ser vistas como uma restauração e não uma retribuição. Retribuição teologia da retribuição é por méritos próprios, e não é o caso aqui no livro de Jó. Deus restaurou a Jó por causa da bondade e da misericórdia de Deus. Não há uma teologia da retribuição no livro de Jó, onde o ímpio é sempre punido e o justo sempre recompensado. A mensagem de Jó é totalmente oposta a esse princípio. A lição moral e espiritual do livro de Jó é que Deus abençoa os homens porque os ama e não porque estão envolvidos numa troca de favores em que prevalece uma barganha espiritual. Então, meus irmãos, é tudo pela graça, é tudo pela graça de Deus, pela bondade de Deus, pelo amor de Deus e pela misericórdia de Deus. Não é porque você merece esta bênção que você recebeu, esta vida espiritual abundante que você vive com Cristo, não é porque você merece, mas é porque Deus é bom. Depois da restauração moral e espiritual de Jó, vem a restauração social e material. A restauração de Jó também aconteceu nas dimensões social e material. Observe aqui o versículo 11. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Então Jó tinha perdido os seus amigos, Jó tinha perdido a sua família, Jó tinha perdido os seus bens materiais, tinha perdido todo o prestígio social que tinha, estava isolado, mas agora com a restauração dele, moral e espiritual, também acontece a restauração social e material. As calamidades que sobrevieram a Jó, especialmente suas feridas físicas e emocionais, o expulsaram do convívio social. Mas agora todos veem a graça divina derramada de forma abundante sobre Jó. Era, portanto, a hora de voltar ao convívio social e desfrutar de tudo que o Senhor lhe deu, porque o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então Deus deu a Jó, restaurou a Jó tudo em dobro. Então, meus irmãos, é assim esta lição muito maravilhosa. Toda prova tem uma data de validade. Toda prova, toda tribulação tem um dia, tem uma hora que ela vai passar. Então vai passar, como diz um hino. Então não se desespere, creia que Deus está com você, a graça de Deus é presente e abundante na nossa vida. Então assim chegamos ao final de mais um trimestre e aprendemos que nem sempre
Os ímpios são punidos e nem sempre os justos são recompensados. Mas Deus julga os perversos e abençoa os justos, pois todos fazem parte de um universo governado por leis e princípios morais. Todavia, isso não é tudo. Deus é poderoso, é soberano e pode atuar fora das linhas que habitualmente acreditamos que Ele opere. Assim, podemos aprender que Deus não nos prova porque deseja nos punir, mas porque Ele nos ama. Deus não tem prazer no sofrimento do justo. Ele permite, muitas vezes, que soframos para que a gente se aperfeiçoe e conheça melhor a Ele. Ele deseja demonstrar ao seu adversário, o diabo, que os homens podem servi-lo sinceramente, sem uma relação de troca. Jó provou que o diabo estava errado e que Deus sempre esteve certo. Então, meus irmãos, fica aí todas essas lições que aprendemos durante este trimestre, baseadas no livro de Jó, a fragilidade humana e a soberania divina. A graça de Deus, ela não nos abandona. Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amados, antes de terminar a aula de hoje, queremos apresentar aqui para vocês a revista do próximo trimestre da Escola Bíblica Dominical. Próximo trimestre, primeiro trimestre de 2021, nós vamos estudar uma lição muito importante, uma revista muito importante. O tema geral do trimestre é o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Então, o comentarista da nova lição, do novo trimestre, é o pastor Ezequias Soares, e vamos estudar lições maravilhosas que tem tudo a ver conosco, que somos uma igreja pentecostal. Vamos falar sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a ação do Espírito Santo. Então nós vamos estudar a respeito da pessoa do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção, batismo no Espírito Santo, a atualidade dos dons espirituais, o fruto do Espírito. Vamos estudar sobre santificação, sobre decência e ordem no culto, o compromisso do crente pentecostal com a palavra de Deus. Vamos falar sobre fervor espiritual, vamos falar que Jesus ainda cura hoje, vamos também falar sobre evangelização, esse poder pentecostal é poder para a evangelização, vamos falar sobre a urgência do discipulado e voltados os olhos para a bendita esperança. Então convidamos você e sua família a comprar e adquirir a nova revista da Escola Dominical. Continue nos acompanhando no sistema de comunicação da rádio da Assembleia de Deus em Mossoró, TV AD, redes sociais, o site da igreja, Rádio Libertador FM 96.3, todos os sábados, de 8 às 9 da manhã, temos o nosso programa EBD em síntese na Rádio Libertadora. Você pode nos acompanhar. Continue conosco, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa, se Deus quiser.